Graças, paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, e vamos ler o versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Diz o texto sagrado: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos ler mais uma vez. Agora eu gostaria que todos lessem comigo, todos juntos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua bênção para pregarmos a tua santa palavra. O Senhor colocou essa palavra no nosso coração porque o Senhor quer falar às pessoas que aqui estão. Pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, não só agora, mas depois, quando vamos estar ouvindo através da gravação. Pai, no nome de Jesus, que essa seja uma noite de libertação, que essa seja uma noite de fortalecimento, que essa seja uma noite onde possamos contemplar a glória celestial pela fé e sermos revestidos da tua glória nesse momento. Pedimos, ó Deus, que essa noite seja uma noite de cura, de libertação, de salvação, Pai. Que o Senhor venha agir naquilo que somente o Senhor pode agir. Nós estamos, ó Deus, conscientes que estamos na tua presença, que tu estás presente, e estás presente, ó Deus, para falar e para agir no nosso meio, nas nossas vidas. Manifesta a tua glória, Senhor. Eu peço que o Senhor me encha com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, com unção, com ousadia, e que esta palavra venha produzir fé e transformação, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados, o apóstolo Paulo está escrevendo para os cristãos em Roma, e muitos desses cristãos estavam passando e enfrentando perseguições, privações e lutas. E eu acredito que alguns que aqui estão, ou que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, também estão passando por situações assim, de perseguições, de privações e de lutas. Mas nesse texto, Paulo faz um contraste entre os sofrimentos presentes, os sofrimentos momentâneos da vida terrena, com a glória eterna prometida por Deus para nós que somos os seus filhos. Vamos analisar então o texto, queridos, e eu peço que você acompanhe. E o texto começa dizendo: porque para mim tenho por certo. Paulo não tem dúvida, Paulo tem toda a certeza do que ele vai comunicar, do que ele vai revelar, é verdade de Deus, é palavra de Deus e vai se cumprir no tempo de Deus. Paulo vai revelar, queridos, algumas verdades profundas e confortadoras. E a primeira verdade que nós encontramos aqui está na frase seguinte: o que é que diz o texto? Os sofrimentos do tempo presente. Vamos todos repetir: os sofrimentos do tempo presente. Aqui nós temos duas lições, meus amados, nesta frase. A primeira lição é que os sofrimentos são diversos, ou seja, de muitos tipos. O texto fala de sofrimentos, a palavra está no plural, nos ensinando e nos revelando, o apóstolo Paulo, que nós vamos passar por muitos tipos de adversidade e de sofrimento. Perseguição, crítica. Às vezes uma crítica dói muito, fere muito, machuca muito, faz sangrar muito o nosso coração. Às vezes a gente recebe uma crítica e dá um sorriso com o rosto, mas o coração está sangrando. Sofrimento através de enfermidade. E tantas pessoas, queridos, que nós conhecemos, que estão enfermas. É um sofrimento, é uma dor, é uma angústia muito grande. Difamação, injustiça, opressão, solidão, endividamento
e morte, e muitos outros tipos de sofrimentos. Meus queridos irmãos, essa é uma verdade de Deus, que o sofrer faz parte da vida cristã. E eu gostaria que você repetisse comigo, todos juntos: o sofrer faz parte da vida cristã. Alguns pregadores por aí afirmam que você, ao entregar a sua vida a Jesus, todos os seus problemas vão acabar. Mas isso não é verdade, isso não é bíblico, isso não é de Deus. É claro, queridos, que em Cristo o maior problema que uma pessoa tem imediatamente é resolvido, que é a condenação eterna, que é o perdão dos pecados, que é a nova vida, que é o nome escrito no livro da vida. Esse grande problema, e o maior de todos, é resolvido imediatamente quando você entrega a sua vida a Jesus. E isso é o melhor, isso é o mais importante, e isso é o glorioso. Mas na caminhada cristã nós enfrentamos problemas. Nós não acreditamos como uma determinada religião que diz que viver é sofrer. Não! Na vida nós temos momentos de alegria, de vitória, de júbilo, de exultação, de exaltação. Temos esses momentos nas nossas vidas, mas também tem momento de sofrimento, de dor e de lágrimas. Sofrer faz parte da vida cristã. E eu gostaria que você afirmasse isso mais uma vez. Assente isso no seu coração e receba essa palavra de Deus. Sofrer faz parte da vida cristã. Nós sofremos, queridos, por causa de alguns motivos. Sofremos por conta do pecado original. Sim, o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva. Ele abriu a porta para o sofrimento humano, abriu a porta para a dor, e nós sofremos por conta do pecado lá no Jardim do Éden. É natural, e isso está acontecendo e acontece todos os dias com todas as pessoas, quer sejam crentes ou não, sofrem por conta do pecado original. Mas nós sofremos também por conta dos nossos pecados. Meus amados, é errado dizer que todo sofrimento é por conta de um pecado que você cometeu. Isso é um erro, isso é um equívoco. Mas é errado também não reconhecermos que alguns sofrimentos nossos, alguns problemas nossos, decorrem dos nossos pecados, decorrem das nossas atitudes pecaminosas diante de Deus, que sonda os corações e que sabe exatamente como nós procedemos e as motivações do nosso coração, da nossa alma. Nós não podemos ignorar que sofremos por conta dos nossos erros e precisamos reconhecer e nos arrepender para que alcancemos de Deus a sua graça, misericórdia, livramento e vitória. Nós precisamos reconhecer que alguns sofrimentos é fruto do pecado original, mas precisamos reconhecer também que muitos dos nossos sofrimentos têm como consequência os nossos pecados, têm como consequência o seu pecado. E de que queixa-se o homem? Diz a palavra do Senhor: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Analisa a sua vida, meu querido irmão. Analisa a sua vida, minha querida irmã. Se esse sofrimento, se essa adversidade, se essa dor, se essa situação adversa não é como resultado de algum pecado que você cometeu. Mas nós temos a solução em Cristo Jesus. Ao reconhecermos, ao nos arrependermos, ao confessarmos e abandonarmos, encontramos a graça e a misericórdia de Deus. Analise, queridos, precisamos analisar a nossa vida com seriedade, precisamos analisar a nossa vida com verdade, com coragem. Precisamos fazer a mesma oração que Davi fez: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, para que ele possa ser confessado e abandonado em Cristo Jesus. Com Deus não se brinca, meus amados. Com Deus não se brinca, minhas queridas irmãs. Precisamos ter consciência de que algumas situações que vivemos por conta dos nossos pecados, mas a solução está em Cristo Jesus. Glória a Ele por isso. Mas nós sofremos também por conta do pecado dos outros. O que é que eu tenho a ver com fulano, com cicrano, com beltrano, nos seus erros, nas suas iniquidades? Temos tudo a ver, porque fazemos parte de uma sociedade. E ao vivermos em sociedade, nós usufruímos dos acertos,
dos benefícios que os outros proporcionam, como também dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Sofremos por conta do pecado dos outros. Mas, queridos, seja por conta do pecado original, seja por conta dos nossos pecados, seja por conta do pecado dos outros, em Cristo nós temos a nossa vitória. Em Cristo nós temos a saída, em Cristo nós temos a solução. Bendito seja o seu santo nome, porque não existe situação que Deus não possa intervir, que Deus não possa mudar. E hoje, no encontro pastoral, o pastor Wallace falou exatamente isso: não existe causa perdida para Deus. Não existe causa perdida para Deus. Quando Deus age, todas as coisas podem mudar, as coisas maravilhosas podem acontecer. Amados, o sofrer faz parte da vida cristã. Essa é a primeira lição. A segunda lição nessa frase é que os sofrimentos são passageiros. Amém? Amém. O texto diz: os sofrimentos do tempo presente. Esses sofrimentos são temporários. Esses sofrimentos são limitados ao tempo presente. E receba essa palavra de Deus: o seu sofrimento é passageiro. O seu sofrimento é passageiro, meu irmão, minha irmã. Vai passar em nome de Jesus. Pode ter certeza disso, porque isso quem nos garante é o Senhor. É por isso que Paulo inicia dizendo: eu tenho toda a certeza e a convicção de que os nossos sofrimentos são passageiros. Vai passar. Primeira revelação: os sofrimentos do tempo presente. Mas o texto continua, e aí vem a segunda revelação: não podem ser comparados. Os sofrimentos do tempo presente, qual a segunda revelação? Não podem ser comparados. Paulo emprega uma comparação enfática para mostrar o contraste absoluto entre o sofrimento agora e o que receberemos no futuro. Paulo mostra isso, Paulo faz esse contraste, querido, para nos animar, para nos fortalecer, para nos encher de graça, porque se o sofrimento faz parte da vida, mas nós temos uma promessa maravilhosa e de glória eterna. A diferença, queridos, é tão grande do sofrimento presente para a glória futura, que não dá para colocar os dois em uma mesma balança. O sofrimento é passageiro, e o que espera por nós é glorioso e é eterno. O que espera por você é glorioso e eterno. Mas há uma terceira revelação, e o texto diz: com a glória a ser revelada em nós. Terceira revelação, qual é? A glória a ser revelada em nós. Nessa frase nós também temos duas lições. Primeira lição: o texto fala de quê, irmãos? De glória. O texto fala de quê? De glória. E aí eu pergunto: que glória é essa revelada no contexto? E para termos a resposta precisamos ir ao versículo 23. Final do versículo 23. Nós vamos ter a resposta para essa pergunta: que glória é essa que está para ser revelada em nós? Qual é essa glória? Final do versículo 23, o texto diz: aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você crê nisso? Lê de novo. Agora leia, deixando o Espírito Santo produzir fé e vida no seu coração. Qual é a glória que está prometida a mim e a você? Qual é a glória que vai ser revelada a nós todos? A adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Mais uma vez todos: a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Aleluia. Temos aqui, queridos, duas glórias a ser revelada a nós. Duas glórias a ser revelada em nós. Primeiro,
é o recebimento da nossa herança plena como filhos glorificados. É o recebimento, essa é a primeira glória, da nossa herança plena como filhos glorificados. Mas há uma segunda glória, é o recebimento de um corpo transformado e semelhante ao corpo glorificado de Jesus. Essas duas glórias estão a ser reveladas em nós. Vamos refletir sobre essas duas glórias. A primeira glória é a adoção de filhos. O texto diz, aguardando o quê? A adoção de filhos. Amados, a nossa adoção como filhos de Deus tem dois contextos. O primeiro contexto é o contexto presente. Nós já fomos adotados por Deus como filhos no momento da conversão. Você já entregou sua vida a Jesus? Então você foi transformado em filho de Deus. Você é filho de Deus. E eu gostaria que você afirmasse isso. Eu sou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz o texto sagrado que Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso significa que Deus nos recebeu como filhos e herdeiros em Cristo. Deus nos conferiu o privilégio de um relacionamento íntimo com Ele. Esse é o primeiro contexto, presente. Nós já somos filhos de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Mas existe um segundo contexto, que é o contexto futuro. Embora a adoção já seja uma realidade espiritual, Paulo aponta para aqui, para a plenitude futura dessa adoção. A nossa adoção será consumada na ressurreição final. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda tem mais. Amém, queridos? Nós somos filhos de Deus, mas ainda tem mais. Porque essa adoção, a adoção será consumada na segunda vinda de Jesus Cristo. Nós receberemos uma herança plena como filhos glorificados. E isso, queridos, nos faz lembrar de Mateus 25, versículo 34. Veja que diz o texto sagrado. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Amém? Direita. Para não ficar a direita de cá e esquerda de cá. Direita. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Aleluia. Amados, é disso que Paulo está falando, que nós aguardamos a adoção de filhos. Quando o Senhor vier, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda gloriosa, Ele separará uns para a esquerda, outros para a direita, e os da direita Ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse. Naquele dia nós vamos tomar posse da nossa herança. Naquele dia você vai tomar posse da sua herança, meu amado. Que glória isso, que coisa extraordinária isso. Mas uma herança de um pai muito pobre, não é? Não é? É uma herança do Criador dos céus e da terra, do Senhor absoluto, do Rei dos reis. É alguém que tem tudo pertence a Ele. E você vai tomar posse dessa herança, porque você é co-herdeiro em Cristo Jesus. Nós já recebemos, queridos, essa adoção, que é a primeira glória. Mas existe a segunda glória, e a segunda glória é a redenção do nosso corpo. Vamos todos afirmar isso? A redenção do nosso corpo. Amados, nós já recebemos a redenção das nossas almas. Nossas almas já estão redimidas, santas, purificadas pelo precioso sangue do Cordeiro. Deus, ao olhar para nós, vê a santidade de Jesus.
e por meio de Jesus. Mas ainda aguardamos a redenção dos nossos corpos. O texto se refere, queridos, à transformação final e gloriosa. Na última vez que eu preguei aqui, nós falamos sobre isso, que com esse corpo que nós estamos hoje, nós não podemos entrar nos céus. Esse corpo não está adequado às mansões celestiais, mas esse corpo será redimido em um corpo transformado, glorificado, e será adequado às mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Na segunda vinda de Cristo, queridos, os mortos, aqueles que morreram no Senhor, com a fé firme em Jesus Cristo, ressuscitarão incorruptíveis e imortais, já ressuscitarão com corpo glorioso. E aqueles que estiverem vivos em Cristo, com a fé firme em Jesus, terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis e imortais, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Receberemos um corpo transformado e semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Amados, aonde reside muito dos nossos dores e sofrimentos? No corpo. Mas esse corpo será transformado. Talvez você esteja sofrendo muito com a fragilidade do seu corpo. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, isso é passageiro, porque você vai receber um corpo glorificado, imortal, incorruptível, eterno, semelhante ao do Senhor Jesus. É por isso que ele diz que o sofrimento presente não há de se comparar com a glória futura. Primeira lição, o texto fala da glória. E a segunda lição, o texto fala que será a glória que será revelada em nós. A glória não será revelada para nós, como espectadores, como alguém que está vendo a coisa acontecer. Essa glória acontecerá em nós, acontecerá no nosso corpo, no seu corpo. Ele vai ser transformado. Paulo nos ensina, queridos, que a vida cristã não está isenta de sofrimento, mas que esses sofrimentos são insignificantes em comparação à glória futura. Somos chamados a perseverar em esperança, lembrando que nossa experiência terrena é passageira, enquanto a glória prometida é eterna. E aqui nós temos algumas aplicações práticas para concluirmos. Primeira aplicação, meu querido irmão, minha querida irmã, diante do que nós acabamos de ouvir, confie nas promessas de Deus. Confie. Assim como Paulo tinha convicção da glória futura, nós somos chamados a crer firmemente nas promessas divinas. Essa fé nos sustenta em meio às provações. É nessa hora que nós podemos ver a diferença de servir a Deus e de não servir a Deus. Porque essa fé nas promessas, na palavra de Deus, nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa existência humana. Tenha, queridos, perspectiva eterna. Quando enfrentarmos sofrimentos, devemos lembrar da nossa vida na terra é apenas uma preparação para a eternidade. Nós estamos aqui nos preparando para a eternidade, para a glória celestial. Isso nos ajuda a suportar as adversidades com paciência e também com alegria. Alegria não por causa da dor do sofrimento, mas alegria pelo que está prometido. Mantenha sua esperança na glória futura, a certeza de que seremos transformados e estaremos com Deus, deve nos motivar a viver com propósito e gratidão, mesmo diante das dificuldades. A quarta aplicação, queridos, é que devemos ser uns aos outros, ao entendermos
que todos nós enfrentamos sofrimentos. Você pode olhar para o seu irmão, aparentemente você não vê nenhum problema na vida dele. Pelo olhar, não. Mas para conversar com ele. Para conversar com ela. A sua história. Os seus momentos de solidão. As suas dúvidas. As suas inquietações. As suas incertezas. O que tem ferido, o que tem machucado. Cada um aqui tem uma história, querido. E muitas histórias de lágrimas. E todos nós temos história de lágrimas. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Socorrer uns aos outros. Fortalecer uns aos outros. Animar uns aos outros. Porque todos nós passamos por momentos difíceis. E nos momentos difíceis, nós precisamos de uma palavra amiga. Precisamos de um ombro forte que possa nos ajudar e nos estimular a caminhada. Concluindo, a equipe do louvor, por gentileza. Romanos 8:18 nos convida a olhar além das circunstâncias presentes e fixar os nossos olhos na glória eterna. Essa glória eterna que Deus já preparou para nós. Em Apocalipse o Senhor diz, está feito. Tudo está feito. Não é possibilidade, é certeza absoluta. Essa visão celestial nos dá força. Que esta palavra te dê força, meu irmão. Força, minha irmã. Não desanime. Não desista. Por que é que uma criança de 12 anos, ela se mutila? Porque perdeu a expectativa, perdeu a razão de viver, perdeu o sentido. Força, meu irmão, em nome de Jesus. Força, minha irmã. Porque essa força vem do alto, vem de Deus. E Ele é que vai lhe dar a vitória. Hoje o sofrimento está lhe machucando, mas a alegria virá na sua vida, em nome de Jesus. Virá com certeza. A alegria está no caminho. A sua vitória está a caminho, já está reservada em meio às tribulações da vida. Assim como Paulo, podemos afirmar com confiança que nada neste mundo se compara àquilo que tem Deus reservado para nós, os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, diante dessa palavra, nós temos que nos posicionar. Primeiro, crê que o Senhor pode intervir hoje. Eita, faltou amém. Crê mesmo que o Senhor pode intervir hoje? Eu creio, amém. Irmão Cício já tomou posse, já interviu. Pode intervir mais, pode intervir mais. Eu creio no milagre hoje. Porque culto, queridos, culto a Deus é o momento em que nós nos encontramos com Deus Altíssimo. Nós viemos aqui para nos encontrar com Deus Altíssimo. E Deus está aqui. E Ele está aqui para operar. Através da sua palavra e através de uma ação sobrenatural. Porque é o banquete espiritual que nós contemplamos quando estamos na sua casa. Precisamos crer, sim, numa intervenção hoje. Mas precisamos também ter fé de que o Senhor pode ter outros planos, outros propósitos, em permitir que essa dor continue, que esse sofrimento aconteça. Mas é nessa permissão de Deus que nós temos que olhar para o futuro e ter a certeza de que aqui é passageiro e o que vale é lá em cima, que é eterno e que é glorioso. Deus sempre responde às nossas orações. Muitas vezes não do jeito que a gente espera e no tempo que a gente quer, mas sempre da maneira perfeita e no tempo dele. Vamos ficar em pé, no nome de Jesus.